amados, o altar das emoções. Quando Deus colocou no meu coração esse título, eu disse, meu Deus, vai vir coisa aí maravilhosa. E que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque, queridos, foi uma das palavras mais fortes que eu já ouvi do Senhor. Tá? Deus tem sido generoso com a casa de oração em termos de mandar mensagens para a gente, no sentido em que Deus tem falado forte aos nossos corações aqui da casa de oração, e hoje não vai ser diferente. Então, abre o teu coração, e hoje nós vamos falar sobre o altar das emoções. Eu queria que você começasse abrindo sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1. Em Romanos capítulo 12, verso 1, vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, aqui no Antigo Testamento, o altar era um lugar onde algo tinha que morrer para que nascesse uma aliança. Então você ia até o altar e algo morria para que uma aliança vivesse. O altar, ele era um local de entrega. O altar era um local de sacrifício, um local específico de sacrifício. Era o local onde você entregava algo a Deus e Deus entregava algo a você. Então você ia ao altar, você entregava algo para Deus e recebia algo de Deus. No altar das emoções, nós não matamos o nosso sentimento. Nós não nos tornamos dormentes em relação àquilo que a gente sente. Mas nós simplesmente colocamos as nossas emoções no seu devido. Que lugar é esse, pastor, que eu devo colocar as minhas emoções? Deve colocar as suas emoções no altar de Deus. É no altar de Deus onde as suas emoções elas devem estar. Porque quando a gente não entrega, as tornam ídolo. Romanos 12, 1. Você deixa no altar aquilo que você está sentindo. Você sai do altar carregando aquilo que você sabe sobre Deus. Isso é um culto racional. Pouco antes, ainda em Romanos capítulo 10, verso 17, Paulo vai dizer que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Mas preste atenção nisso, querido. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, você acredita naquilo que você acredita naquilo que você aprende. Você acredita naquilo que você dá ouvidos. Mas a fé verdadeira, ela vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E qual é o problema? O problema é que a gente está dando ouvidos às vozes do mundo. Isso se torna uma fé para a gente. A gente passa a acreditar naquilo que a gente ouve. A gente passa a acreditar naquilo que a gente dá ouvidos. Porque aquilo que a gente dá ouvidos chama a nossa atenção e a gente começa a acreditar. Essa passa a ser a nossa fé. Por isso que muitas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus. Porque quanto tempo do dia você tem ouvido as coisas do mundo? E quanto tempo do dia você tem ouvido as coisas de Deus? Você vai acreditar naquilo que você mais ouve. E acabamos acreditando nas coisas do mundo. E muitas vezes, as coisas que o mundo está nos comunicando são coisas que a gente olha e nos deixam apreensivos. Quando Deus diz, aquieta-te.
Acalma-te. Então nós precisamos ouvir mais a voz de Cristo. Nós precisamos entender a palavra de Cristo, internalizar o que Cristo está nos dizendo. Porque, queridos, em última análise, a palavra de Cristo, ela faz realmente muito sentido. A palavra de Cristo, ela não é somente espiritual, não. Como muitos pensam. A palavra de Cristo, ela também é racional. Sabe qual é o problema? A gente não entende porque nós ainda não estamos no nível de compreensão racional para entender o que a palavra fala. Diga uma equação matemática para uma criança, ela não vai entender. Não porque a equação não seja racional, mas porque a criança ainda não tem maturidade de entender aquela equação. Isso é interessante porque a gente lê a palavra como se a palavra fosse exclusivamente espiritual. Não. Ela é racional. Espiritual e racional porque ela é completa em si. E às vezes algumas pessoas olham para mim e dizem, pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo nada. Eu digo, querido, comece. Comece. Você vai começar a crescer. Quando você começar a crescer, vai começar a fazer sentido. Ela vai começar a se tornar racional para você. Porque a fé vem pelo ouvir, você começa a ouvir. Às vezes você não entende. Mas daqui a pouco você diz, puxa, vai. Sobre isso. Então nós precisamos colocar a palavra no seu devido lugar. E qual é o devido lugar da palavra? É acima de todas as coisas. Orar antes de qualquer coisa. Porque isso também é racional, querido. A palavra de Cristo, ela faz sentido. Ela faz um sentido de vida para quem ouve. Ela traz sentido de propósito para quem crê. A palavra de Cristo, ela traz sentido de pertencimento àquele que se sente excluído. Ela traz esperança ao pecador. Ela traz reconciliação àquele que estava afastado dos caminhos. A palavra de Cristo, ela traz paz ao aflito. A palavra de Deus, ela traz salvação ao que se rende. Faz sentido. Não é só espiritual. Também é racional. Então, queridos, no altar do Antigo Testamento, havia um lugar específico, ou seja, o altar, ele era um lugar específico, onde algo tinha que morrer, para que uma aliança pudesse viver. E em Gênesis capítulo 22, verso 2, vai falar sobre altar. Gênesis 22, 2 diz assim, então Deus disse, tome o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você tanto ama, e vá para a terra de Moriá. Lá, ofereça o seu filho Isaque em sacrifício, oferta queimada, num dos montes que eu lhe mostrar. Que altar é esse? Que altar é esse que Deus está mandando Abraão erguer? Mas, querido, nessa passagem aqui, tem alguns detalhes muito importantes, tá? Que muitas vezes passam despercebido para gente. Presta atenção nisso. Eu não sei se você já parou para refletir, mas especificamente nessa passagem, como Deus é detalhista. Como Deus é detalhista. Olha só, a fala de Deus. Toma o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama. Por que Deus não disse, toma o teu filho? Se Deus chegasse para mim e falasse assim, toma o teu filho, qual era o filho que eu ia tomar? Eu só tenho ele. Mas Deus não fala isso. Deus não diz isso. Deus diz assim, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem você ama. Por que Deus é tão detalhista assim nessa passagem? Já pararam para pensar nisso? Não, são detalhes que, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente para e fala assim, cara, eu não quero pressa para ler. Eu quero mergulhar.
Eu não quero atingir a outra margem. Eu quero me aprofundar nesse ponto. E quando eu estava lendo, eu disse, meu Deus, por que, Senhor, por que tão teu filho, teu único filho, Isaac, o filho a quem você ama, por que Deus, ele vai ser tão detalhista assim? Porque, queridos, em outras palavras, Deus está dizendo para Abraão, oferece no altar aquilo que te é mais precioso, aquilo que você ama, aquilo que você mais tem apreço. Abraão, coloca no altar, Abraão, as tuas mais profundas. Teu único filho. Ele enfatiza, ele diz assim, o teu filho, teu único filho, ele dá um nome, ele diz Isaac. Ele diz assim, Abraão, eu sei que você ama. Eu sei, é aquele que você ama, Abraão. Ele está dizendo, Abraão, é nesse nível de valor que eu quero que você erga o altar. É nesse nível de valor. Eu aprendi uma coisa refletindo sobre esse texto, querido. A maior luta espiritual nunca foi entre a fé e o ateísmo. A maior luta espiritual nunca foi entre o que crê e o que não crê, o que tem fé e o que não tem fé. A luta espiritual que acontece, análise, entre a fé e aquilo que a gente ama. Sabe? A nossa luta é entre a nossa fé e aquilo que a gente ama. A nossa luta é entre a nossa fé e aquilo que a gente não abre mão. Abraão, teu filho, teu único filho, Isaac, aquele que você ama, Abraão. João, ainda bem que não tem nenhum João aqui. Talvez tenha na internet, não sei. João, teu orgulho, aquele João. Aquele que você, mesmo que inconscientemente, você tanto valoriza, que você tanto se agarra, que você tanto chama de razão, mas no fundo é orgulho, João. Coloca no altar. Sobre isso. Colocar no altar é você entender que você está valorizando mais a Deus do que qualquer outra coisa. Por isso que a nossa luta espiritual não é entre a fé e a falta de fé. E por isso que Deus enfatiza, dizendo para Abraão, Abraão, a tua luta, Abraão, é com a tua fé e aquilo que você ama. Entrega aquilo que você ama. Você será o pai da fé. Essa é a nossa luta. Quando Deus pede algo precioso, Ele não está roubando vida, querido. Está te ensinando que a vida verdadeira vem dEle. É dEle. É sobre Ele. Agora pega essa verdade aqui. Isaac, ele era a promessa de Deus para Abraão. Abraão sabia muito bem disso. Abraão sabia que Isaac era fruto de um milagre. Mas o que faltava para Abraão saber é que ele precisava depender mais do Deus da promessa do que da promessa de Deus. Abraão precisava dessa lição. Porque é interessante, querido, assim, isso talvez seja extra bíblico, mas eu acho que vale a pena a gente entrar nessa dinâmica. Imagina, Deus promete algo para Abraão. Uma promessa, um presente precioso. E a Regina, sem saber, ela já entra nessa de alegra-te, ó tu estéril. Sara era estéril. E Sara ri. Não de alegria ainda, mas de incredulidade. E quando a promessa chega, quando o presente chega, talvez eu consiga imaginar aqui que Abraão tenha se distanciado um pouco de Deus para agora curtir o presente que recebeu de Deus.
Vocês estão me acompanhando aqui? E Abraão agora olha e diz assim: obrigado, Deus, por esse presente, agora eu vou curtir o meu presente. Afinal, esse presente foi algo maravilhoso. Deus olha e diz assim: ei, devolve o presente. Como assim, Senhor? Coloca o presente no altar. Tem gente valorizando mais o presente que aquele que presenteia. Sabe? Tem gente que ora, clama, se prostra, se entrega esperando o presente, mas quando o presente chega, se afasta para dizer: pronto, Senhor, obrigado. Agora eu vou curtir o meu presente. E Deus olha e diz assim: ei, agora coloca o presente no altar. Capaz disso? Seria capaz de colocar no altar o teu filho? Hoje é dia das mães. Você seria capaz de colocar o teu filho, teu único filho, Isaac, o filho a quem você ama? E Abraão precisava aprender que mais do que a promessa de Deus, precisamos amar o Deus da promessa. Isso, querido, sempre aconteceu, continua acontecendo nos dias de hoje. Isso toma uma vida real no altar das emoções. O altar das emoções é da mesma forma, querido. O altar das emoções é um lugar, um altar de troca. O homem entrega algo para Deus e Deus entrega algo para o homem. Quando os noivos sobem no altar para se casarem, eles estão se entregando a Deus, eles estão se entregando a sua vida de individualidade para Deus, e Deus está devolvendo um espírito de casal, de uma só carne para aquele casal. Um casamento que eu celebrei, eles vão entrar daqui de um jeito e vão sair de outro. Eles vão entrar daqui singulares e vão sair daqui unidade. Por quê? Porque vocês vão se entregar no altar. Esse é o altar de entrega. Esse é o altar de emoções. Os casais se oferecem como sacrifício vivo a Deus em sua individualidade, e Deus os ressuscita como unidade, como uma só carne. Todo altar exige morte. Mas presta atenção, querido. Tudo que morre no altar gera vida espiritual em Deus. Por isso que Abraão precisava entregar aquilo que era valioso. E por isso que Deus é tão específico em falar assim: Abraão, não é qualquer coisa que eu peço a você. Peço àquele a quem você ama. O problema, queridos, é que muitas vezes nós estamos amando aquilo que nos faz mal. E nós precisamos abrir mão. Talvez você esteja dizendo assim: eu não troco, eu nunca quis aquilo que me faz mal. Muito cuidado com as suas palavras. Muitas vezes nós não abrimos mão daquilo que está nos maltratando. E aí, querido, o altar, ele é um local de troca. É uma troca. Mas presta atenção, o altar nunca foi um local de troca justa. Nunca será uma troca justa. Nunca. Quando eu estava meditando nessa palavra, Deus me mostrou quantas vezes, mas assim, quantas vezes mesmo, eu super cansado, depois de um dia extremamente exaustivo, sem querer vir para o turno de oração, por exemplo, chego aqui e eu troco o meu cansaço pelo descanso.
Quantas vezes eu disse, Regina, como eu não queria ir hoje. E eu chego aqui, e eu troco a minha ansiedade pelo alívio do Senhor. Vai ser uma troca justa. Quantas vezes nós nos ajoelhamos no altar das emoções, entregamos lágrimas e saímos com alívio? Quantas vezes, querido, nós entregamos cansaço e recebemos descanso? Quantas vezes nós entregamos ansiedade e recebemos confiança? Quantas vezes nós entregamos depressão e desânimo e recebemos ânimo, esperança e vida nova? Quantas vezes eu entrego raiva, recebo de Deus misericórdia? Quantas vezes no altar das emoções eu entrego indiferença e recebo amor? Mas por que o altar das emoções é um local de sacrifício? Porque, queridos, as emoções elas fazem parte da nossa alma, fazem parte da nossa mente, fazem parte da nossa vontade, acima de tudo. Quais são as emoções mais comuns que nós temos? Medo, ansiedade, raiva, tristeza, culpa, frustração, ódio, angústia, desespero, rejeição, inquietação, dependência, rancor, ingratidão, entre várias outras. Agora preste atenção nisso aqui, querido. Se as suas emoções não forem colocadas no altar, vão se tornar ídolos. Tem ídolos que... Sabe aquela pessoa que você não perdoou? Sabe por que você não perdoou? Porque o rancor se tornou um ídolo para você. Porque a falta de perdão se tornou um ídolo. Porque a falta de misericórdia se tornou um ídolo para você. A falta de misericórdia, o rancor, ele é o teu Isaac hoje. Nós precisamos entender isso, querido. Precisamos escrutinar o nosso coração e dizer, Senhor, sonda-me, planta-me e me mostra, Senhor, quais são os meus ídolos. Eu tenho tido muito cuidado, tentado tirar do meu dicionário a palavra crítica, de criticar qualquer coisa. Também estou sujeito. Quando alguém diz assim, o que você acha disso? Tenho tentado dizer assim, tenho tentado aprender isso. O que você acha dessa história? Tenho tentado aprender nessa história isso. Porque nós somos muito rápidos em criticar, e às vezes até a crítica se torna um ídolo para nós. Como é fácil criticar, querido. Como é fácil. Como é fácil julgar o erro alheio. Pastor, o que o senhor acha disso que aconteceu tal coisa? Eu tenho tentado aprender nessa história isso, isso e isso. Peço a vocês que eu estou começando ainda. Quem quiser vir comigo, a gente vai. Não é fácil não, é mais difícil que a gente pensa. Mas trocar a crítica pelo aprendizado. De olhar e falar assim, eu não estou a ponto de criticar, mas eu preciso aprender. E é sobre isso. Porque as emoções que nós nos entregamos se tornam ídolos para nós mesmos. E talvez você esteja pensando, pastor, eu ando ansioso porque o meu caso é muito sério, pastor. Pastor, eu não vejo perspectiva de melhora, pastor. Pastor, eu tenho orado tanto, pastor. Pastor, como eu já clamei por essa causa, pastor. Já faz tanto tempo que eu peço a Deus, pastor, e eu não vejo melhora, pastor. Querida, deixa eu te dizer uma coisa. Paulo vai nos ensinar algo poderoso em Filipenses capítulo 4, verso 6.
Quando Paulo diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo não está dizendo aqui, ei, não andeis ansiosos por besteira. Paulo não está dizendo assim, não andeis ansiosos por pequenas causas. Paulo não está dizendo assim, ei, não anda ansioso assim, com coisas assim irrelevantes, não. Paulo está dizendo, não ande ansioso por nada. Seja relevante, seja irrelevante. Seja precioso, não seja precioso. Não andeis ansiosos por nada. E agora eu vou te dizer uma verdade. Vai doer, porque doeu em mim, eu acho que vai doer em você também. Eu não fui dormente quando ouvi essa verdade de Deus para mim. Espero que você não seja dormente, que ao ouvir não doa em você. Palavra preciosa sobre dormência. Mateus pregou aqui. Mas presta atenção. Lembrei. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Se você anda ansioso por algo, é porque você colocou esse algo acima de Deus. Você anda ansioso por qualquer coisa que seja, é porque essa coisa, para você, hoje é maior do que Deus. E você precisa aceitar isso. Por isso que o culto é racional, porque enquanto você não entender isso, você não vai entregar e você não vai compreender que você agora tem um ídolo. Percebe? Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 4, verso 6, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não ande ansioso por nada, sabe por quê? Porque o meu Deus é maior do que qualquer outra coisa. Essa coisa pode ser enorme, pode parecer um monstro para você, mas Deus é maior. E Paulo está dizendo, eu olho para Deus. Nada. Presta atenção, querido. Talvez a sua situação seja bem difícil, mas Paulo estava preso, esperando um julgamento e sem perspectiva humana de sair daquela prisão. Paulo olha e diz assim, ei, cara, não anda ansioso não, sabe por quê? Porque presos estão eles. Não são grades que vão prender um homem que tem Cristo como Salvador e Libertador. É sobre isso. Agora imagina, Paulo olha para um lado, eu não sei o tamanho da cela que Paulo estava, mas Paulo devia olhar ali, talvez nem janela tinha naquela época ali. Calor terrível. Muro. Paulo fala assim, não andeis ansiosos, cara, eu estou tranquilo. Como é que está o teu coração, filho? Como é que está o teu coração? Cuidado. A tua ansiedade hoje pode ser o teu ídolo. Abraão estava com a palavra de sacrificar o seu filho, o seu único filho, a quem Abraão amava. E a palavra de Deus permanece a mesma hoje. Ei, não anda. Mas não anda ansioso por coisa alguma. Agora, queridos, vamos tentar visualizar isso aqui em 3D. Fecha os teus olhos. Imagina duas pessoas andando assim longe. Pessoas andando. Tá? Meio assim que de longe. Agora, você vai dar o zoom na primeira pessoa e você vai notar que essa pessoa, ela está andando ansiosa. Bem ansiosa. Uma carga de ansiedade pesada. Acompanhe essa pessoa. Olha o andar dela. Agora você vai dar o zoom na segunda pessoa. Você nota que essa pessoa ela está andando tranquila. Nenhuma ansiedade, nenhuma confiança em Deus. Gratidão nas pequenas coisas. Acompanhe essa pessoa, acompanhe o andar dessa pessoa. Pode abrir seus olhos. Percebeu a diferença?
fiz esse exercício em casa. Deus disse: filho, você anda ansioso, eu dou um zoom em você. Quando eu dou um zoom em você, eu percebo a carga que você tem. Sabe, meu filho, toda vez que você anda ansioso, filho, eu estou do seu lado, te observando, filho, levando essa sobrecarga. Toda vez que você anda na rua, eu dou aquele zoom, eu enxergo essa carga que você leva sem necessidade. Deus me disse como eu gostaria que você viesse até o altar das emoções, deixasse essa carga. Como eu gostaria. E como eu gostaria que ao entregar essa carga no altar das emoções, fardo leve. É exatamente nessa perspectiva Jesus vai falar em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus diz: a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E achareis descanso para a vossa alma, que o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu Deus do céu. Cara, toma posse disso, mulher, toma posse disso. Toma posse disso. Sabe, que é lindo demais. Jesus está dizendo assim: ei, filho, ei, filha, coloca no altar o teu cansaço. Coloca no altar a sua sobrecarga. E eu vou trocar por alívio. Que nunca é justo. Qual é a justiça que tem? Você coloca lá suas mazelas e Deus te devolve as benesses dos céus. Não é sobre justiça. É sobre a misericórdia do Pai. É sobre a bondade dEle. Sabe, o maior engano que o diabo nos dá é você chegar e falar assim: não sou digno de entrar na presença. Isso é uma meia verdade, realmente você não é digno. Mas é exatamente esses que se consideram indignos que Deus diz: vem para cá. Porque não é sobre a sua dignidade, é sobre o sangue. Não é sobre aquilo que você tem de valor, é sobre o valor de Cristo em você. Não é aquilo que você vai entregar no altar, é aquilo que você se dispõe a entregar no altar e receber de volta do altar. Sobre isso. Davi era mestre nos ensinar sobre o altar das emoções. Davi vai nos ensinar em várias passagens sobre como é esse altar das emoções. Salmo 42, verso 5, Davi vai falar sobre essa troca. Essa troca do altar das emoções. Olha o que Davi diz. Davi diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Davi está com as emoções aqui, a flor da pele. Davi está abatido. Davi está ansioso. Alma abatida, mente perturbada. Mas ele diz: eu quero trocar essa perturbação. Quero essa troca. Quero trocar essa angústia. Eu quero trocar esse desânimo pela confiança de que Deus não se esqueceu de mim. Tempo certo, eu ainda o louvarei, pois Ele é meu auxílio, meu Deus. Perfeito. Perfeito. Agora, sabe por que nos tempos de dificuldade, nos tempos de angústia, nós temos essa dificuldade em sacrificar nossas emoções? Em última análise, nós não confiamos em Deus. Não adianta dizer você confia em Deus, você confia em Deus. É um fato, querido. A fé vem pelo ouvir a palavra. Mas quando você dá ouvidos às circunstâncias, você perde a sua fé. Você
passa a acreditar nas circunstâncias. Perde a sua fé. Mesmo Davi, homem segundo o coração de Deus, ele vai dizer no Salmo 62, verso 8, ele diz assim: confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Davi, ele fala aqui de um altar. Fala aqui de confiança, mas ele fala também de um altar. Davi diz assim: derramai nele, derramai perante ele o vosso coração. Ele está dizendo: coloca o teu coração perante o altar de Deus. Davi diz que a nossa confiança em Deus deve se dar em todo o tempo. Tempos bons e os tempos todo o tempo. Independente de qualquer circunstância, querido, você esteja vivendo, Ele continua sendo. Ele continua sendo. Por isso Davi diz: confia nele em todo o tempo, em todo o tempo. Depois Davi vai falar do altar das emoções. Ele diz: derramai perante ele o vosso coração. Isso aqui não é simplesmente um conselho, não. Certo? Isso aqui é uma forma milagrosa de alívio. É um remédio celestial para o alento da alma. É um tarja preta dos céus. Pancada, intravenoso. Coraçãozoso. Toma essa dose aqui diária. Confia nele. Derramai perante ele o vosso coração. E sabe qual é o contrário de derramar? Reter. O contrário de derramar é reter. Quando retemos, nós não estamos sendo sinceros com Deus. Uma vez que nós fomos lá na casa de recuperação, Deus me deu uma palavra e eu disse assim, lá quase 100 homens. Deus está mandando te dizer, eu não sabia quem era. Deus está mandando te dizer, você se acha forte, mas Deus está te dizendo que você é fraco. Enquanto você não se achar fraco, você não vai se fortalecer nele. Aí eu disse, receba essa palavra, eu não sei para quem é. E no finalzinho, uma pessoa veio, olha, essa palavra foi para mim. Eu sempre me achei forte, mas hoje eu estou sucumbindo. Aí eu disse, pois não. Derrame-se. Derrame-se diante do Senhor. Paulo diz, enquanto eu sou fraco é que sou forte. Sabe, a gente se acha o cara, a mulher, a mãe do ano. Né? E hoje é um dia especial, né? Porque os filhos fizeram surpresa, trouxeram estrelinha, deram a medalha, né? Fizeram prepararam tudo, né? E as mães estão se achando, no dia dos pais, os pais estão se achando. Deus está dizendo, ei, coloca no altar, para que nem isso torne ídolo na sua vida. Entrega tudo. Não retenha nada. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. Deus nunca quis aparência. Ele quis transparência. Mas nós aprendemos a nos apresentar através das nossas aparências. Como é apresentar para alguém? E aí, tudo bem? Tudo bem. Vai tudo bem. Aparência. Mas diante de Deus, querido, o problema é que nós levamos para Deus aquilo que nós aprendemos no mundo. E aí quando a gente chega para Deus e diz, ô Senhor, tu vem comigo, Senhor. Eu quero aparência, eu quero a sua transparência. Tá bem não. Tá ruim. Hoje tá ruim.
Tá mal. Mas sabe de uma coisa? Deus não vai se contentar com você indo apenas chorar suas mazelas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa da área de saúde, ela muito experiente, e ela disse assim, a gente recebe tanta mazela que não é que a gente se torne insensível, mas é que a gente precisa ser forte para enfrentar as mazelas. É diferente. Eu disse, cara, é por aí. Né? Porque ele disse assim, porque se eu começar a chorar demais pelas mazelas que eu recebo todo dia, meu amigo, eu vou sucumbir. Então você chega diante de Deus, imagine, todo mundo chega diante do Senhor, tá ruim, o negócio tá ruim, e ele vai dizer, sabe o quê? Tô vendo, filho, que bom pela sua transparência. O que você vai deixar no altar? Essa é a segunda parte. A primeira parte é a da transparência. A segunda parte é o que você vai fazer com a sua transparência. Porque chegar diante de Deus e dizer, Senhor, tá ruim, tá péssimo, Senhor, o Senhor sabe que tá tal. Aí no dia seguinte, Senhor, tá ruim, e não deixar nada no altar, querido. Você não fez nada. Deus está dizendo, tá, filho, mas eu preparei um altar para você. Deixa no altar aquilo que está ruim. Porque eu vou te entregar aquilo que você vai gostar. Por isso ele não quer a aparência de você, ele quer a sua transparência. Hoje Deus está dizendo para você derramar o seu coração, querido. Você tem algo que te aflige. Você tem algo que está deixando você preocupado. Você tem algo que está tirando a sua paz, o louvor pode subir. Você tem algo que está te deixando ansioso. Deus está te dizendo nesse momento, derramai perante mim vosso coração. Derramai perante mim vosso coração. E talvez você esteja dizendo, mas eu estou tão sem esperança. Eu não vejo perspectiva de melhora. Deus te diz, 2 Coríntios 5, 7. Filho que me conhece, tem intimidade comigo, anda pela fé, não anda pelo que. Você não precisa ver melhora. Você precisa crer. A Regina começou com uma coisa aqui muito preciosa, muito poderosa. Não sei se vocês pegaram. Deus diz, sorri, ó tu. Sabe o que quer dizer isso? Está querendo dizer o seguinte, olha, a alegria, ela precisa vir antes do gerar. A alegria, o sorriso, ele vem enquanto você ainda é estéril. E a fé, ela é capaz de transformar nisso. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente espera gerar para depois rir. Enquanto Deus diz assim, pode rir. Nós não temos noção, querido. Nós não temos a mínima noção que é o céu. Eu vou te provar isso agora. Vou te provar. Nós não temos noção do que é o céu. Sabe por quê? Presta atenção. Você há de concordar comigo. Eu vou te provar. Entra numa fila, a fila está enorme. Aí alguém chega para você e diz, não, senhor, a fila não é aqui não, a sua fila é naquele ali. Aí você vai ver, só tem uma pessoa. Quem não gostaria? Né? Quem já andou de avião aqui sabe que naquela hora do embarque, que a mulher diz assim, atenção, fazer a fila para o voo tal. Por favor. Primeiro idosos, né? Primeiro as prioridades por lei. Depois os que tem aqui o cartão black, o cartão ouro, não sei o quê. E depois nós. É assim, aí passa todo mundo. Tá, vai passando, aí chega lá a sua vez. Quem não gostaria de... Aí você chega, né? Você tá na fila aqui, aí passa o cara com cartão
Black lá, cartão Gold, né, da aeronave, ele passa. Né? Aí você diz assim, eu nem queria mesmo. Louco para passar. Não é assim? A pessoa que completa 60 anos de idade, que ela pega aquele cartãozinho, a primeira coisa que ela faz, o que é botar ali no carro e pegar a vagazinha mais perto, porque ela quer. Né? Mas quando a gente fala, morrer e ir para o céu, você quer ser sempre. É ou não é? É ou não é? Estão rindo, mas é verdade. Provei. Se falasse assim, ó, pessoal, é o seguinte, ó. A fila para ir para o céu está aqui, uma fila enorme. Mas aí, o seu lugar é aqui na frente. Não, pode me botar no último bonde. Não, eu quero ir na última. Não, peraí. Nós estamos rindo porque não temos noção. Nós não temos noção do que é o céu. Se tivéssemos, nós acordaríamos ansiosos. Estou falando em suicídio. Não, pessoal, pelo amor de Deus, não vamos confundir as coisas. Mas nós seríamos ansiosos de dizer, Senhor, está na tua presença. Como eu queria, Senhor. Porque olhos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para o que são. Sabe por quê? Porque a gente se move por aquilo que a gente vê. Abacuque vai nos confrontar com relação a isso. Lá em Abacuque, capítulo 3, verso 17, ele diz, ainda que a figueira não floresça. Ele está dizendo, ainda que eu olhe para a figueira e não tenha nada ali para mim. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que os campos, quando eu olho para os campos, eles não produzem mantimento para mim, ainda que eu olhe para as ovelhas e elas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que não haja gado nos currais, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo, ainda que eu olhe para todos os lados, nada seja a meu favor, que eu não consiga enxergar nada, olhe para um lado, está ruim, olhe para o outro, está ruim, olhe para o outro, não tenho, olhe para o outro, faltou. Eu me alegrarei no Senhor. Ei, existe um lugar de alegrar, querido. Existe um lugar para você alegrar o seu coração. E esse lugar não é naquilo que você vê, é naquilo que você confia, é naquilo que você crê. Por isso, queridos, hoje Deus está colocando um altar das emoções aqui. Deus está dizendo para você, se tem algo que te aflige, se tem algo que você ainda tem pouca fé com relação a isso, se tem algo que está te deixando preocupado, venha e coloque aqui, deixe aqui. Faça isso. É simbólico, mas é espiritual. Pode se levantar, vem aqui para frente. Se tem algo que você quer deixar aqui no altar do Senhor, venha, deixa aqui. Sabe por quê? Porque, como eu disse, o altar é um lugar de troca. Você vai deixar aquilo que te deixa preocupado e Deus vai te colocar e te deixar aliviado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Como eu falei, queridos, nunca a troca é justa. Nunca é justa. Você pode estar deixando aqui as suas mazelas, mas Deus está dizendo, você entrega o pior de você e Deus está dizendo, eu vou entregar o melhor de mim para você. Senhor Deus, maravilhoso Pai, recebe, Pai, cada oferta que foi colocada aqui, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Esse não foi um ato simbólico. Para muitos pode parecer um ato simbólico, Senhor, mas para mim é um ato profético, Pai. Profético, Senhor. Em nome de Jesus, no tempo certo, Senhor, cada pessoa que aqui está, Senhor, vai testemunhar, Senhor,
aquilo que colocou no altar, Pai, e aquilo que levou de volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nenhum de nós aqui, Senhor, vai se movimentar mais por aquilo que vê, Senhor. Mas estaremos, Senhor, sendo conduzidos pela nossa fé, por aquilo que vemos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus que recebe as nossas ofertas, ainda que sejam mazelas, ainda que sejam nossos problemas, Senhor, e o Senhor nos dá de volta, Senhor, um fardo leve, um fardo, Senhor, daquele, como o Abacuque diz, Senhor, que se alegra só na tua presença, Senhor, já é motivo de alegria. Senhor, sonda o coração de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, e troca essa ansiedade, esse medo, essa preocupação, Senhor, pela paz que excede em todo entendimento, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém. Receba essa troca, em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Ah, mas por que o Aleluia. Cante ao Senhor.